Que a gente segue acompanhando essas negociações aí de tarifas e essa expectativa de que o vice-presidente Geraldo Alckmin deva ir, pelo menos amanhã, já amanhã ou depois de amanhã, para o México para tentar ampliar essa parceria comercial entre os dois países. E entre os destaques está o potencial de crescimento em setores como energia, agroindústria, biocombustíveis, equipamentos médicos. Vamos falar um pouco sobre essa movimentação, conversar agora ao vivo com o diretor da Paine Agronegócios, Ale Delara. Tudo bem, Ale? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Obrigado pelo convite novamente. Imagina, gostaria muito de saber a sua percepção diante desse cenário. O que o Brasil pode vir a acrescentar agora com essa chegada do México e talvez pensando aí em um acordo? O Brasil ele tem como lição de casa sempre expandir os seus mercados e hoje o México ele já se torna o segundo maior parceiro comercial aqui na América Latina, só atrás da Argentina. E é um país que tem uma população grande e tem um potencial de compras de produtos brasileiros muito grande. É até de admirar-se o porquê que ele não está mais bem colocado, apesar dele ter avançado no ranking nos últimos anos, saindo de nono lugar para quinto lugar nas exportações. E a esse avanço que houve no mercado de carne bovina, principalmente no mês de julho, onde nós exportamos quase 70 milhões de dólares para lá, mostra que realmente há um mercado consumidor. Junto com o México, se nós olharmos, na última semana foram abertos os mercados para carne com osso, para outros produtos carnes aqui do Brasil, para a Indonésia, para as Filipinas, para o Vietnã. Então, se o Brasil sempre estiver em busca de novos mercados, nós conseguimos amenizar os riscos e ficar concentrado em um ou dois mercados apenas. Perfeito, esse é um ponto importante para a gente acompanhar. E aí tem uma dúvida com relação especificamente ao cenário do Mercosul. A gente sabe que o Brasil fica limitado realmente a fechar acordos bilaterais, porque a gente sabe que tem a questão do Mercosul. O Brasil consegue avançar até que ponto quando a gente fala sobre esse cenário? Nesse caso, não é um acordo abrangente bilateral, como aconteceria no caso com a União Europeia. Tá. Nesse caso, sim, depende da aprovação toda do Mercosul. Mas esse trata-se de abertura de mercados específicos. Por isso que na comitiva que o Geraldo Alckmin vai estar liderando agora, se não me engano, partindo amanhã para o México, ele vai acompanhado com 90 empresários aqui no Brasil nessa tentativa de novos mercados. Então, o que é feito é a abertura, por exemplo, de carne com osso para ser exportado por lá. Alguns frigoríficos acompanham. Se os dois governos assinarem esse acordo, essa abertura de mercado, os empresários podem exportar carne para lá. Então, são propostas de empresas privadas de maneira setorial, por isso que nós conseguimos fazer sem aprovação do Mercosul. Perfeito, é um ponto importante para a gente ficar atentos. E aí, a gente citou um pouquinho mais sobre o que a gente pode ganhar especificamente. Eu queria entender, o principal destaque pode ser realmente quando a gente olha para a carne bovina ou tem alguma outra, talvez algum outro setor que pode vir a ser beneficiado dessa parceria, que não é realmente um acordo bilateral abrangente, mas que tem sim alguns acordos, alguns pontos aí que podem ser interessantes para o Brasil. São vários setores, né? Tanto que é listado ali setores de energia, muitos setores de manufatura, o próprio agronegócio. Então, toda empresa que estiver dentro dessa comitiva, e principalmente aquelas que têm relação com alimentos, com produtos agropecuários, onde é necessário realmente um acordo a nível nacional, um acordo fitossanitário para permitir o desembaraço, a entrada desse produto lá. Então, todo o setor que o México consegue adquirir aqui no Brasil será um setor muito bom. Hoje eles compram soja de nós, compram carne de aves. Hoje o Brasil exporta um pouco mais de meio bilhão de dólares em carne de aves, então pode ser um mercado em expansão, mercado de veículos, mercado de outros produtos. Milho pode ser uma grande opção, visto que os Estados Unidos e o México também estão numa disputa tarifária, e o México é um dos maiores consumidores de milho do mundo, então o Brasil pode ter uma vantagem. Então, é difícil dizer todos os produtos, mas envolvendo as exportações do Brasil, todos têm oportunidade com toda certeza. Perfeito, é um ponto, mais um ponto importante para a gente ficar muito atenta diante aí dessas movimentações. E aí aproveito inclusive para te perguntar, diante dessa movimentação que a gente está vendo especificamente com relação aos Estados Unidos, se esse pode ser uma questão que incomode os Estados Unidos, o quanto que essa aproximação agora de México e Brasil pode começar a incomodar. O que a gente tem que poderia agora começar a fazer Estados Unidos ficarem atentos a essa aproximação?
Essa é uma pergunta muito importante, envolve uma série de teorias olhando do ponto de vista da geopolítico e até mesmo comercial, porque no primeiro mandato de Trump, ele reformulou o antigo NAFTA, transformando num novo bloco econômico que envolve ali preferências de tarifas, retirada de tarifas entre México, Estados Unidos e Canadá. Nesse novo segundo mandato, o Trump ele veio avançando contra basicamente todos os países do mundo, alguns com maior intensidade ou menor intensidade. O Brasil acabou entrando na mira como um dos principais alvo nessa segunda rodada de tarifas. A primeira foi a China, agora é o Brasil. E o mercado mexicano, ele é muito importante para os Estados Unidos, porque muitas empresas saíram dos Estados Unidos, se instalaram no México para exportar produtos mais baratos para os Estados Unidos, visto que a economia mexicana ela é menor, tem salários menores, custos de produções menores. Mas também é um grande comprador de produtos norte-americanos, como eu citei o milho. O maior comprador de milho norte-americano é justamente o México. Essa aproximação do Brasil com o México, ou do Brasil com outros países, mesmo a Europa, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, como nós fizemos, começa a enfraquecer, de certa forma, o poderio norte-americano naquilo que tange a comércio internacional. Então, a ideia do Trump de fazer um reshoring, reindustrializar o país, tarifando os outros países para que as indústrias migrem por lá, podem começar a ficar minados se acordos multilaterais não envolvendo os Estados Unidos comecem a ser fechados. E o Brasil ele está avançando, ele foi para a Ásia, o Lula está indo para a Ásia agora novamente no comecinho do próximo mês participar do Fórum da ASEAN. Agora estamos com uma missão indo para o México, podemos avançar com o acordo Mercosul e a União Europeia. Então, tudo isso, em algum momento, se o resultado esperado por Trump não acontecer, ele pode começar a perder força com acordos comerciais fechados fora da abrangência de Washington. Pois é, e existe um entendimento de modo geral de que vai ser difícil substituir Estados Unidos. A gente sabe o que representa, né? A gente está falando de um cenário de que está em segundo lugar sempre quando a gente olha para esse cenário de exportação, importação também. E aí eu queria entender, diante dessa sua avaliação que a gente está vendo, o quanto que isso pode mudar daqui para frente, olhando para esse cenário. A gente sabe que os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial hoje, atrás da China, na frente da Argentina. Pode ser que esse cenário comece a se bagunçar, já deve estar bagunçado, mas pode mudar, talvez a Argentina possa passar para segundo lugar, ou a gente vê um México em quarto. Como é que você está vendo esse movimento a partir de agora, dessa lista dos principais parceiros comerciais do Brasil, pelo menos por enquanto, agora em agosto? Sim, nós deveríamos ver uma diversificação, Mariel. A gente nunca deixaremos de exportar para os Estados Unidos, independentemente da tarifa que seja implementada. Há produtos que o Brasil ele acaba liderando e é difícil de substituir, tanto que esses produtos eles acabaram entrando naquela lista de preferência sem a tarifação de 50%, como o próprio exemplo do suco de laranja, que foi um dos principais pontos discutidos aqui do Brasil. Se nós começarmos a reduzir o fluxo comercial, né, a transação corrente entre Brasil e Estados Unidos, que hoje gira aí por volta de 90, 95 bilhões de dólares, mas nós diversificarmos o mercado, não necessariamente uma Argentina ou o próprio México possa tomar o lugar no ranking como os Estados Unidos, mas nós dependeríamos menos dos Estados Unidos. Então, o mercado de carne bovina é um grande exemplo. Hoje, os Estados Unidos é o segundo maior comprador, comprou quase US$ 1 bilhão em 2024 de carne aqui no Brasil, mas agora nós já estamos diversificando. Abrimos mercados na Ásia, 3 novos mercados, abrimos o mercado do Egito, o mercado do Chile. Então, são destinos que podem absorver parte dessa carne que iria para os Estados Unidos. Então, todos os produtos, móveis, pescados, frutas, se nós fizermos a lição de casa, diversificando, encontrando novos mercados, a relevância dos Estados Unidos pode diminuir e nós poderemos ter uma segurança maior no que tange a entrada de dólares no Brasil, a diversificação para as indústrias. O risco que nós corremos nesse momento, devido à urgência na solução de um problema, é concentrarmos ainda mais as nossas exportações no mercado chinês. E aí, se a China tem algum problema, seja de crescimento ou acordos que ela possa fechar mesmo com os Estados Unidos, nós teríamos mais um problema para resolver.
Então, nós estamos, nesse exato momento, agora falando finalzinho de agosto, numa encruzilhada entre eu preciso resolver um problema este mês e eu preciso resolver um problema estrutural, que é a diversificação dos meus mercados. Quando nós olhamos o nosso fluxo de exportação, a gente vai ver que desde 2023, as exportações brasileiras elas estão crescendo muito menos do que as importações brasileiras. E isso, no meu entender, é uma preocupação. Apesar das exportações não serem um indicador ruim, mas da maneira que nós estamos fazendo com desindustrialização, nós precisamos resolver os nossos problemas realmente de maneira estrutural e não de maneira emergencial devido a uma tarifa imposta pelos Estados Unidos. Eu até também aproveito para te perguntar, Lei, se diante desse cenário a gente percebe que o Brasil pode estar se isolando por causa desse movimento gerado aí pelos Estados Unidos, ou no fim das contas são os Estados Unidos que estão se isolando, ainda que eles estejam aí fazendo alguns acordos comerciais com a União Europeia, com o Reino Unido. Esse é um problema muito grave se acontecer a irrelevância do Brasil. Ou seja, nós não seríamos sancionados, por exemplo, como é Cuba, como é a Venezuela, mas nós poderíamos perder a relevância no mercado internacional, principalmente se os Estados Unidos condenaram o Brasil naquela investigação do artigo 301 da Lei Comercial de 74. Então, o Brasil ele continua sendo um país exportador, um grande país produtor, principalmente de produtos agropecuários e commodities, mas o mercado não entenderá nós como um destino para investimento. Então, nós perderíamos a relevância. Por isso que nós precisamos correr nesse sentido. Os Estados Unidos, quando nós olhamos agora, como há muita retórica, muita narrativa trabalhando no mercado, acaba ficando um pouquinho complexo de analisar exatamente o que está acontecendo. Mas se olharmos de um ponto de vista frio, estritamente técnico, olhando com os dados, até agora o comércio exterior norte-americano não teve perda de fluxo. A arrecadação, segundo os estudos, cresceu em torno de 50 bilhões de dólares. Todos os países que foram tarifados continuam exportando para lá, não foi reduzido. A inflação ainda não chegou para o cidadão norte-americano, deverá chegar em algum momento, mas há um atraso entre chegar para o importador, para a indústria, até chegar o varejo, e todos os países estão correndo para negociar com os Estados Unidos, visto que a China mesmo fez, o que a Europa fez. O Trump tem conseguido algumas exceções, alguns benefícios, como uma cota maior, 13 vezes maior para exportação de carne para a Inglaterra, uma cota que passou para 1,4 bilhão de litros de etanol para o Reino Unido também, que era uma cota muito pequena. Então, de forma fria, o Trump tem conseguido colocar a sua visão. Mas ele tem um prazo para ter sucesso, para que a população não continue ou não aumente a pressão sobre o seu governo. Do ponto de vista da geopolítica, nós nos preocupamos muito com a aprovação do Trump pela população, mas isso vem em segundo lugar. Então, dentro das teorias dos conselheiros que têm sugestionado, sugerido os processos para ele, o Trump tem conseguido relativo sucesso. Agora, cabe a nós saber trabalhar dentro disso, certamente buscando um diálogo, um canal direto com os Estados Unidos, mas também, paralelamente, buscando novos mercados para não ficarmos refém de um único mercado, por maior que ele seja. E Ale, eu aproveito que eu falo contigo para entender um pouco sobre os preços também desses produtos que não estão sendo negociados agora com os Estados Unidos, que não estão indo para os Estados Unidos, principalmente carne e café. A gente fica nessa discussão para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente. Vimos já um recuo nos preços de modo geral. Como é que você está enxergando agora para esse segundo semestre como um todo? A tendência é de que esse recuo continue ou não necessariamente? O que a gente pode esperar daqui para frente? Isso vai ter um impacto, Muriel, muito regional. Por exemplo, o café, nós vimos que desde as tarifas do Trump, a bebida subiu mais de 30%, porque a precificação do café leva em consideração a cotação do contrato futuro na Bolsa de Nova York. E ele vai refletir o balanço do café, tanto da oferta quanto da demanda do café nos Estados Unidos. Se o Brasil tem uma inviabilidade de custos para continuar fomentando as exportações, e o Brasil envia para lá em torno de 8 milhões de sacas, quer dizer que é uma redução de oferta nos Estados Unidos, o contrato futuro ele acaba subindo, e mesmo o café aqui no Brasil, que deixaria de ser exportado para os Estados Unidos, acaba tendo uma alta de preços, e nós já vimos isso acontecer no mês passado.
Com relação às carnes, os Estados Unidos, por ser o segundo maior, mas esse segundo maior muito distante da China, nós conseguimos realocar grande parte dessas carnes em outros mercados, como a própria China, como o Chile, como o Oriente Médio, como o Egito, agora com abertura para Vietnã, Indonésia e Filipinas. Agora, outros setores, sim, esses tendem a ter queda de preços, tendem a sofrer um pouco mais, porque o tempo de vida útil do produto, a perecibilidade desses produtos, ela é muito curta, né? Ele é muito perecível, como as frutas, por exemplo. E aí pegamos o Nordeste, onde estamos às portas da colheita de manga. A maior parte dessa manga iria para os Estados Unidos. Eu não tenho um outro mercado consumidor pronto para absorver a manga que iria para os Estados Unidos, assim como o açaí. Então, nesses mercados, nós deveremos ver registro, devemos registrar queda de preços. Mercado madeireiro, moveleiro, aqui no Paraná, de Santa Catarina, é outro mercado que eu não tenho um cliente pronto para comprar. Então, deveríamos ter uma queda de preços nesse curtíssimo prazo, até que o balanço ele volte a se readequar. Então, todos esses impactos eles serão de maneira setorial e de maneira regional. Agora, muitos produtos, devido à falta nos Estados Unidos e terem a precificação feita a partir do contrato futuro negociado lá, apesar da queda das exportações, nós deveremos ver alta de preços. Muito bem, Ale Delara, diretora da Paine Agronegócios, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Boa semana aí para vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.